Para as perguntas e respostas para o Senhor. Sim. Lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 31, Jesus avisa Pedro. Jesus fala assim: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Eu queria saber, na verdade, queria que o Senhor explicasse mais sobre isso, que Jesus estava dizendo que Satanás conseguiu licença para pôr eles à prova. O que acontece é o seguinte, Deus abençoe pela pergunta, tá bem? O que acontece é o seguinte: o reino das trevas, ele está sob o poder de Satanás, é o reino de Satanás. Então, para a turma que está do lado de fora, não precisa pedir licença. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que eles são os filhos da desobediência que seguem os espíritos espalhados pelo ar. Está no livro de Efésios e no livro de Colossenses. Então, do lado de fora, o diabo, é como diz aquela velha música, né? O diabo vai martelando, né? Não precisa pedir licença. Agora, para nós que somos chamados para o Evangelho, entramos para dentro da esfera do reino de Deus, agora nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Qualquer tipo de operação diabólica na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, só vai acontecer por permissão de Cristo. Agora, o Senhor Jesus, ele entra em intercessão por nós. O diabo vos pediu para vos ir andar como trigo. Vos pediu. Aí eu roguei ao Pai. Se a licença vai ser concedida, é porque o Pedro vai ser provado. E ele precisava passar por aquela ciranda? Precisava. Por que precisava? Por causa que tem o trigo e tem a palha. Qual que é a base da acusação do diabo? Os nossos pecados. Então o diabo nos acusa porque pecamos, porque fracassamos. É a palha. E onde está o trigo? O trigo não aparece, porque o trigo tem muita palha. Com base nas acusações do diabo, então ele fica fazendo os requerimentos dele. Só que ele não tem a mesma liberdade de quando você está lá fora. Lá fora não tem permissão. Bate na cara, bate no outro, dá chute por trás, esmaga, esfoga, enforca. Reino de Deus não. Reino de Deus, ele chega com a petulância dele, faz as acusações, aí Deus é quem vai dar a permissão para que ele cirande ou não cirande. Ele não pode agir livremente. Esse aí que é o sentido do texto. Na vida do servo de Deus, o diabo não pode agir livremente. Por isso, o irmão e a irmã que está passando por alguma provação, saiba que, por vontade de Deus, esta aprovação está sobre a tua vida, está sob o comando de Deus, tá bem? E não é porque o diabo está agindo do jeito que ele bem entendeu, não. Deus está no controle, no total controle. E depois, no final, a intercessão de Jesus qual que era? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, quando a palha toda for espalhada, ficar só o trigo, aí você vai ser um outro homem. Quer dizer que o diabo acaba sendo usado num propósito maior, sem querer. Sem querer. Se ele soubesse que ele ia ajudar a aperfeiçoar, eu acho que ele nem fazia nada. É que ele é um apostador, o diabo. Ele é um apostador. Então vai que ele ganha. Vai que ele consegue levar Pedro igual ele levou Judas. Como ele levou Himeneu, Fileto, Alexandre, Demas, que foram homens que estavam no Evangelho e depois saíram. Então ele é um apostador. E é um sádico, tá bem? Sádico é aquele que tem prazer em fazer o outro sofrer. Então só pelo prazer que ele tem de ver você sofrendo, ele aceita o desafio. Mas esse é o sentido, tá bom? Deus abençoe pela pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. A palestra está muito interessante. E aí surgiu uma dúvida quando eu estava aqui sentado no banco. E eu a escrevi, né? Se eu tiver essa dúvida, é o seguinte: a religião persa, ou seja, o zoroastrismo, e por consequente o pensamento grego, romano e judaico, acreditava que o mundo físico é palco da luta entre o bem e o mal, né? E o que acontecia nas regiões celestiais afetava o nosso mundo natural, né? Hoje, na atualidade, nós vivemos o inverso disso, o naturalismo total, e muitos não acreditam mais no mundo sobrenatural, enfim. Qual é o posicionamento bíblico referente a isso? Então, tem um paralelo, também, obrigado pela pergunta, tem um paralelo. A gente percebe que acontece na terra e nos céus. Por isso que Jesus nos ensina a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus.
Então a vontade de Deus tem que ser feita nas duas esferas, na esfera da terra e na esfera dos céus. Então os zoroastristas, né, eles tinham uma intuição de que tudo acontecia primeiro no mundo espiritual, aí refletia aqui embaixo. Os zoroastristas, eles são a religião persa, e eles ensinavam a luta eterna entre o bem e o mal, a luz e as trevas. A luta eterna, e é uma luta para se equilibrar. O Novo Testamento, que é o posicionamento bíblico, diz: não tem equilíbrio nenhum. Não tem equilíbrio entre bem e mal. Não tem que haver equilíbrio entre bem e mal. Tem que haver um desequilíbrio a favor do bem. Do bem, até que o mal seja vencido. Como que o mal é vencido? Com a prática do bem. Quanto mais eu e você praticamos o bem, mais reino de Deus. Quanto menos praticamos o bem, menos reino de Deus. De uma tal maneira é o seguinte, que nós estamos nesse palco, só que não acontece primeiro lá e depois aqui. Acontece simultaneamente, tá? Simultaneamente, tanto na terra quanto no céu. Simultaneamente. Quem revela isso para nós é o apóstolo Paulo, Efésios capítulo de número 6. Nós não lutamos contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, localizados nos lugares celestiais. Quem nos revela isso é Apocalipse capítulo de número 12, que Miguel, o arcanjo, luta contra o diabo, e quem vence são os homens. A Bíblia diz que quem vence são os homens que derrubaram o diabo pelo sangue do Cordeiro. Mateus capítulo de número 10 e Lucas capítulo de número 9 diz que enquanto os discípulos iam, expulsavam os demônios, e quando os demônios caíam, o diabo caía. Então simultaneamente, tá? Só que aquela realidade é invisível para nós. Mesmo sendo invisível, a gente vai discernindo, vai sentindo as coisas que estão acontecendo. Deus dá discernimento para nós. Por isso, embora que os persas tenham tido uma intuição de que existem dois reinos, a exatidão bíblica é que acontece simultaneamente. Simultaneamente. Acontece aqui e acontece lá. Acontece aqui e acontece lá. Tanto que o Senhor Jesus, ele falou assim, ó: não despreze nenhum desses pequeninos aqui, porque eu vos afirmo que os anjos deles veem a face do Pai todos os dias. Anjos de quem? Os pequeninos. Todos os dias, todos os dias. Quem são os pequeninos? São aqueles que creem no Evangelho, são as crianças de Jesus. Aliás, muitas vezes Jesus chamou os adultos de crianças, tá? Muitas vezes. Tá bom, irmão? É isso? Ok, esclarecido. Alguém mais? Aqui, para cá. Paz do Senhor, pastor Ildefonso. Satisfação em vê-lo mais uma vez. Deus abençoe. Né? Inconfundível, né? Paz do Senhor, pastor da igreja. Paz do Senhor. A diferença, eu quero perguntar assim, a palavra de Deus, qual a diferença entre ser tentado, mas continuar perseverando dentro da igreja, assim, como nós estamos aqui, e daquele que é tentado e prefere ficar fora da igreja? Tá, então, Deus abençoe pela pergunta. O apóstolo Tiago, ele escreveu o seguinte, olha, ninguém diga que é Deus quem está tentando você. Capítulo 2 do apóstolo Tiago. Porque cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Então, enquanto você está sendo tentado, ser tentado não é pecado, tá bem? Passar pela tentação não é pecado. O próprio apóstolo Tiago, ele falou o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, que passa pela tentação, porque vai receber a coroa da vida. Quer dizer, enquanto você está sendo tentado, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10: Deus não deixará que sobrevenha sobre vocês tentação acima do que vocês podem suportar, porque junto com a tentação Deus mostra o escape. Como que você vai fazer? Quer dizer que a tentação faz parte da nossa disciplina. Aproxima-se o tentador, aí você vem, persevera, confia em Deus, se humilha muito diante de Deus. Em momento de tentação não tem que ter prepotência, meu irmão, nem orgulho. Eu sou forte, eu vou resistir, isso não faz não faz isso não. Está passando por um momento de tentação, humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Primeira carta do apóstolo Pedro.
humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor. Humilhe-se, é um momento de tentação. Você já está aqui, a tentação faz isso com você. Então, se você já está aqui, se humilha mais, fica mais baixo do que a tentação, se submete a Deus, mas se humilha, fala: Senhor, eu sou fraco, Jesus do céu, eu não estou aguentando, meu Deus, o que está acontecendo? Estou perdendo o controle. Mas se humilha mesmo, coloca tudo lá dentro do envelope e manda para o céu, manda com bastante lágrima, mas manda com bastante humilhação, sabe? Esmurra o próprio peito, faz igual o homem lá do templo, sabe? Tem misericórdia de mim, Jesus, estou com uma vontade de pecar. Já fez essa oração? Não, Senhor, não tenho vontade nenhuma de pecar. É isso que o outro queria ouvir. Então você fala para Deus: Senhor, não estou suportando, não estou aguentando, estou quase lá fora. Aí quando você se humilha, a Bíblia diz que Jesus fez isso, se humilhou, pediu para Deus passar o cálice. Passa o cálice, passa o cálice, passa o cálice, mas não se cumpra a minha, mas a sua vontade. Aí a Bíblia diz que Jesus recebeu a visita do anjo. O anjo veio para confortar o Senhor Jesus. Agora, o mesmo apóstolo Tiago diz assim: cada um de vós é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido, quer dizer que ela já está ganhando espaço, já começa a ceder. Aí você vai cedendo um pouquinho, mais um pouquinho, aí gera o pecado. Quando gera o pecado, ele é consumado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A diferença entre aquele que está sendo tentado e permanece na igreja é que ele a si mesmo se humilha, e aquele que é tentado e cede parou de se humilhar, aí cedeu e foi para pecar lá fora. E o pecado, ele é assim, ele é extraordinário, por causa que depois que você peca, ele fala: já pequei mesmo, então já está tudo estragado mesmo, né? Então não vou parar mais não. Aí vem outro e outro e outro. Então essa é a diferença. Permanece na presença do Senhor, humilhe-se bastante na presença de Deus, aprenda a se humilhar diante de Deus. Não seja um hipócrita, sabe, um fingido diante do Senhor. Faz de conta que eu estou chorando, faz de conta que eu estou me humilhando. Isso aí não adianta. Tem que sentir dor no peito, meu irmão, tem que sentir angústia na alma, tem que sentir desespero, porque você sabe que se Deus não te socorrer, acabou. Se Deus não vir agora te socorrer, já era. Você tem que sentir isso. Aí é dependência de Deus, porque quando você não sente isso, aí é autopromoção, arrogância. Aí Deus resiste ao soberbo, resiste. Aí Deus fala o seguinte: eu estou te avisando que você vai cair, igual ele fez com Caim, né? Estou te avisando que você vai cair, você não está percebendo? Aí vem o diabo e fala: demorou, vamos. Bom, Deus abençoe, obrigado pela pergunta. Amém. Tem uma pergunta escrita aqui. Mas essa aí a gente volta para os estudos. Ok. O diabo tem acesso aos nossos pensamentos? Se o diabo tem acesso aos nossos pensamentos? Isso. Essa é uma pergunta antiga que se faz dentro da igreja, né? Aí você vai para Ananias e Safira, tá bem? Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Todo mundo estava vendendo as propriedades, levando a oferta para a igreja. Era oferta bastante para sustentar a igreja. Ananias e Safira tinham uma propriedade, vendeu, e no meio do caminho fez uma tramóia. Ananias e Safira: vamos dar parte do dinheiro e falar que a gente está dando tudo. Aí o apóstolo Pedro recebeu, e o Espírito Santo discerniu para Pedro que tinha coisa errada na oferta, não pelo valor da oferta, mas pela qualidade. Aí disse o apóstolo Pedro para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Tem acesso ao pensamento? Tem acesso ao pensamento. Não é fazer leitura de pensamento, sabe? Não é saber o que você está pensando, mas colocar pensamentos na sua cabeça, sugerir, sugestionar, induzir você. Aliás, o diabo não tem a menor necessidade de saber o que você está pensando, porque não interessa para ele. Ele quer que você pense o que ele está pensando.
Por isso que se aproxima, aí ele vem sugerindo o que você tem que pensar. Vem sugerindo. E se você alimenta, aí disse o Senhor Jesus, no coração brotam os maus pensamentos: adultério, fornicação, assassinato, roubo e toda sorte de males. Então, se ele tem acesso ao coração, tem. A Bíblia diz, em Atos capítulo 5, que ele enche o coração. O negócio do diabo não é fazer uma plantaçãozinha de horta, sabe? E de vez em quando ele voltar, não. Vai jogando semente, para você ficar bem ruim mesmo. Mas bem ruim, irmão. Mas bem ruim. O diabo, ele quer que você fique muito ruim. Muito ruim. Então ele vai encher o teu coração, para que você tenha a natureza dele. Um dia o Senhor Jesus, ele falou: vocês ficam falando da boca para fora que o pai de vocês é o Abraão. O pai de vocês é o diabo. Vocês fazem a mesma coisa que o diabo sempre fez. Você não está percebendo que essas obras não são de Deus? Que isso não é de Deus? Esse linguajar não é de Deus, esse comportamento não é de Deus, esse pensamento não é de Deus. Você não percebe? Porque o Espírito Santo que está em nós, irmãos, ele é sensível a tudo. E ele serve de alerta: diabo, 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 diabo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele é sensível. Mas aí a gente tem que ter a sensibilidade ao Espírito Santo. Do contrário, a gente já não percebe mais que é Ele e não Cristo. Bem? Aonde? Aqui. Pode ser feita a última pergunta. Sim. Pai do Senhor, professor, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Professor, duas perguntas em uma. A primeira é se os nossos pensamentos estão ligados à alma e se levaremos todos os pensamentos que tivemos para além da vida eterna. Bom, os pensamentos estão ligados diretamente à alma, tá? Diretamente à alma. Jesus falou que o sinônimo de alma é coração. Bom, então no coração brotam os pensamentos. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como você pensa, assim ele é. Então os pensamentos estão ligados diretamente à alma, e o coração é sinônimo para a alma. Você leu na Bíblia lá, coração, leia-se alma. Leu alma, leia-se coração. Se nós levaremos todos os nossos pensamentos para a eternidade, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1, ele diz que Deus julgará os homens segundo a consciência que está gravada nos corações. Demonstra que a lei de Deus está gravada nos corações. Então nós levaremos para o tribunal de Cristo, os crentes, né? Porque são julgamentos diferentes. Os crentes levarão todos os seus pensamentos para o tribunal de Cristo. E Cristo, ele julga os pensamentos. Ele disse várias vezes: por que arrazoais mal nos vossos corações? A mulher foi lá, quebrou o vasinho de alabastro, derramou um unguento sobre o Senhor Jesus. Aí o Judas falou: mas para que esse desperdício, né? Tanto exagero aí com esse homem, para quê? Tanto exagero com esse homem, tanto pobre passando necessidade, essa mulher desperdiçando. Aí o Senhor Jesus disse: por que arrazoais mal nos vossos corações? Jesus julga o pensamento do coração. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Nós levaremos os nossos pensamentos para o tribunal de Cristo. Não só os pensamentos, levaremos as palavras também. O Senhor Jesus, ele disse: toda palavra ociosa que o homem pronunciar há de dar conta no dia do juízo. E vamos dar conta das menores obras. Em verdade vos digo que qualquer de vós que der um só copo d'água a um desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, as obras, as palavras e os pensamentos, está tudo ligado. Isso para os crentes vão levar para o tribunal de Cristo. Para quem não é crente, vai levar isso aí para o grande trono branco, Apocalipse capítulo 20. E lá vai levar pensamentos, palavras e obras também. Diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco: tribunal de Cristo é para que você não seja condenado. Grande trono branco, porque ali será condenado. Essa é a diferença. Tribunal de Cristo, Cristo vai recompensar. Trono branco, Cristo vai banir para o lago de fogo. O que a gente tem que fazer então? Nós temos que entregar os pecados para Jesus antes de chegar lá. Porque se você tiver hoje um mau pensamento, o que diz o Espírito Santo? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. Porque aquele que se arrepende alcança misericórdia. Teve um mau pensamento hoje,
confessa para Jesus, abandona o mau pensamento. Aí não aparece lá. Por quê? Aquele que abandona, deixa, alcança a misericórdia. Diz quais pensamentos maus eu vou prestar conta no dia do tribunal de Cristo: daqueles que eu não confessei e não me arrependi. Qual a atitude errada que eu vou dar conta no tribunal de Cristo? Aquele que eu pratiquei e não me arrependi. E como que eu sei disso? Todos os meses a gente lê a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você julga a si mesmo, e aí você percebeu que o pensamento, a palavra e a atitude está errada, aí você não é julgado, porque você julgou a si mesmo. Julgou a si mesmo e agora entregou para Jesus o seu pecado, o seu crime. O que Jesus disse? Que alcançará misericórdia. Mas quando somos julgados, quer dizer que eu não confessei a Cristo. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a maneira de não levar um pensamento ruim lá para o tribunal de Cristo é saber o que você está pensando de mal e falar para Jesus: Senhor, eu sou crente há tantos anos, mas olha, vem uns pensamentos na minha cabeça, meu Deus do céu, se o Senhor não estivesse na minha vida eu ia fazer, eu estou pensando, mas já que o Senhor está na minha vida, me perdoa, Senhor, isso é pecado. Aí o Cristo fala: ainda bem porque você está reconhecendo que isso é pecado, hein? Então você julgou a si mesmo. Amém?